Olá, amados, graça e paz, muito bem-vindos à nossa sexta aula de Bibliologia. E aqui nós vamos responder a seguinte pergunta: como estudar a Bíblia? Qual é a maneira mais fácil de se estudar a Bíblia? E aí eu quero começar dizendo para vocês o seguinte: qualquer um que quiser aprender a Bíblia deve se preocupar, primeiramente, em tentar descobrir qual o sentido do texto, tentar descobrir o que o autor do texto está querendo te ensinar, qual é a mensagem, quais são as verdades bíblicas que o autor do texto quer comunicar. Essa mensagem é a palavra de Deus, essa mensagem é inspirada. A minha interpretação não é inspirada. Se eu tiver uma interpretação diferente daquela que o autor do texto bíblico quer comunicar, vou estar entendendo uma outra coisa totalmente diferente, uma palavra que não é de Deus, uma palavra de homem, e não vai surtir frutos nenhum na minha vida, né? Então você pega aí, por exemplo, o texto do filho pródigo, por exemplo, né? E aí alguns vão dizer assim: esse texto aí eu já preguei 50, 100 vezes em cima desse texto aí, mensagens diferentes. Beleza, parabéns. Mas a pergunta que eu faço e que é importante para você estudante é o seguinte: qual é a mensagem que Jesus quis comunicar quando ele ensinou a parábola do filho pródigo? É isso que é importante você saber, né? Então você não pode ler um texto por ler sem o compromisso de entender o que o autor do texto, nesse caso Jesus, está querendo transmitir com aquilo ali. Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: não confie na sua lógica, não confie na sua mente, no seu raciocínio. Por quê? Naturalmente, nós temos a mania de pensar de forma dedutiva. Isso faz que você leia a Bíblia e chegue a conclusões pela dedução. E isso é muito complicado, porque sempre quando você usa a dedução como método de estudo, você acaba chegando a conclusões também equivocadas. A gente faz isso o tempo todo. Quando a gente vê duas pessoas na rua discutindo, a gente já tira uma conclusão: está discutindo porque aquele está errado ou aquele está certo. Cada um vai ter a sua impressão sobre aquilo ali. Mas na Bíblia não dá para ler assim. Já viu aquele pessoal que fala assim: a Bíblia a gente lê, mas cada um tem a sua interpretação. Não, cada um tem a sua interpretação porque lê da forma errada. Cada um tem sua interpretação porque lê de forma dedutiva. E dedução, se você for usar a lógica, cada um vai usar a sua, de acordo com as suas convicções, de acordo com os seus valores, de acordo com as suas premissas. E você deve, o leitor da Bíblia deve deixar de lado suas convicções, suas impressões pessoais, deve ficar refém do texto e daquilo que o autor do texto está querendo comunicar. Então, para você alcançar o que o autor do texto está querendo comunicar, você deve não usar o método dedutivo de estudo, mas sim o método indutivo. Qual é a diferença, pastor, entre o método dedutivo e o método indutivo? Bom, o método dedutivo ela vai partir de duas premissas gerais, né, para uma premissa específica, particular. E aí você, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem como funciona. Se você pegar lá 1 João capítulo 5, verso 16 ao 19, vai falar sobre o pecado para a morte e o pecado que não é para a morte. Só que o texto não vai explicar o que é pecado para a morte e pecado não para a morte. E aí, para você saber isso, você vai ter que ir em outro texto para tentar descobrir. E aí o pessoal começa a usar o que é dedução. Faz o seguinte: é um raciocínio lógico. Ora, pecado para a morte deve ser um pecado muito grave. Ora, qual é o pecado mais grave da Bíblia? O pecado mais grave da Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Logo, o pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você usou da dedução para chegar a essa conclusão. Agora, está certa? Não, está equivocada. Você usou de duas premissas para chegar a uma conclusão que foi errada. As premissas estão até certas, mas a conclusão está equivocada. Por quê? Porque não considerou as variantes, as variáveis, né? Ela apenas partiu de duas premissas, que é mais do que suficiente para você chegar a uma conclusão. O método dedutivo ela vai prestigiar a racionalização.
Você vai alcançar o sentido do texto, ou vai chegar a uma conclusão a partir da sua razão, da racionalização. E isso nunca é confiável, ok? Quando você vai estudar filosofia, por exemplo, você vai ter lá os racionalistas e os empiristas, né? E na teologia não é diferente. Na teologia também tem os racionalistas, aqueles que acabam preferindo interpretar de forma dedutiva e acabam construindo uma teologia a partir da lógica, como, por exemplo, o calvinismo. Se você lê as Institutas de Calvino, você vai ver que aquilo ali é um conjunto de construções lógicas, totalmente dedutivo, né? E é por isso que tem tanta coisa ali que não procede. Mas, com relação ao método indutivo, é diferente. Por quê? Porque é um método empírico. Um método onde você vai ficar refém do texto, onde você vai considerar todas as variáveis. Nesse caso do pecado para a morte, por exemplo, você não vai pegar uma outra premissa e tirar uma dedução. Não, você vai procurar o texto, você vai no contexto, você vai em outros textos, você vai pegar o máximo de textos possíveis. Ou seja, você vai realmente se empenhar em investigar, você vai fazer uma investigação acurada dos fatos, das premissas, até que você tenha uma certeza do que o texto está falando. Então, o método indutivo, ele vai partir de premissas particulares, específicas, para uma premissa geral. Né? Ele não vai usar a dedução. Até pode usar, como última circunstância, mas ela só vai usar a dedução, a lógica, depois que já se esgotou todos os recursos primeiro, todas as ferramentas, né? Já analisou o texto de todas as formas, aí é que ele vai chegar a uma conclusão. Tem um zelo maior, tem uma preocupação maior. E é isso que o leitor da Bíblia tem que fazer. Jamais se permitir ler um texto e já sair concluindo o que ele entendeu sobre o texto daquela forma. Não. Você vai ler o texto e você vai procurar outros textos, você vai procurar, por exemplo, o contexto histórico-cultural, para tentar entender melhor, você vai se aprofundar, cavar mais fundo, uma exegese mesmo, né? Para que você possa entender. Enquanto o método dedutivo ele é essencialmente lógico, o método indutivo ele é essencialmente exegético. Né? Por isso que ele tem mais confiança, mais segurança e mais credibilidade. Tá? Volto a dizer, as pessoas naturalmente já pensam de forma dedutiva. Isso faz com que quando elas vão para a Bíblia, elas acabam usando naturalmente, mesmo que não saibam o que significa, o método dedutivo, naturalmente. É importante que você entenda o método indutivo para que você possa aplicar. E é isso que nós vamos fazer agora. Para você entender o método indutivo, você tem que percorrer um passo a passo, um caminho. Eu coloquei um caminho para você aqui. O primeiro caminho é conhecer o autor do texto. Quem foi que escreveu? Saber um pouco mais sobre a vida dele. Então, se você está lendo o livro de Paulo, tenta primeiro entender quem foi Paulo, para que você possa entender o porquê que ele falou aquilo ali. Muitas vezes ele está falando algo com base numa experiência dele, pessoal. Então, quando você conhece, estuda mais sobre o autor do texto, você tem muito mais possibilidade de entender aquilo que ele está falando. Se eu for conversar com você sobre um assunto, se você não me conhecer, pode ser que você não entenda, mas você conhecendo a minha vida, você já vai ter uma outra interpretação, uma outra leitura daquilo que eu estou falando. E quando você lê um texto, é exatamente da mesma maneira. Procure entender, conhecer o autor daquele texto. Tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é identificar o contexto do texto. E aqui nós vamos ter dois contextos. O que é o contexto? O contexto são as circunstâncias que levaram o autor do texto a escrever aquilo ali. E isso está no texto escrito, sempre vai estar no texto bíblico o contexto. Porém, você vai ter o contexto imediato, que são aqueles textos ali que estão ao redor, né, do seu texto, como você pode ter, por exemplo, um contexto remoto, um contexto que não está próximo, está em outro livro. Se nós pegarmos como exemplo Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, Paulo faz várias afirmações ali, cujo contexto remoto, cuja explicação você não vai encontrar nos textos ali ao derredor, mas você vai encontrar em Gênesis 23, você vai encontrar em Malaquias 1. São textos que você terá que analisar para compreender o contexto de Romanos 9. Se você não fizer isso, você não consegue entender o que Paulo está querendo dizer em Romanos 9 e acaba chegando a várias conclusões equivocadas também,
como nós temos aí algumas linhas teológicas que fazem isso com relação a esse texto específico, por não saber estudar a Bíblia da forma correta, usar sempre o método dedutivo ao invés do método indutivo. Então você vai procurar o contexto. O contexto imediato, a primeira coisa que você vai fazer ao pegar a Bíblia é separar a perícope. O que é perícope, pastor? Que palavra difícil. Não, perícope nada mais é do que o bloco de textos ao redor do texto que você está estudando, que vão acampar, vamos dizer assim, abrigar as circunstâncias que formam o contexto, né? que vão dar sentido ao seu texto. Né? Então, vamos supor que você vai de novo aqui para Romanos 9. Né? Qual é a perícope de Romanos 9? A perícope de Romanos 9 é Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. Romanos 9, Romanos 10 e Romanos 11 formam uma única perícope, é um único texto. A gente sabe que a Bíblia no passado ela não foi escrita em capítulos e versículos. Isso é uma coisa recente do século XVI, para facilitar a gente procurar um texto ou outro, mas a Bíblia não foi escrita assim. Né? Então, quando você analisa um capítulo isolado e não lê o texto completo, você não entende o contexto. Então, separar a perícope, separar os textos que falam daquele mesmo assunto ali. Ok? Separou a perícope e analisou o contexto, você agora vai tentar entender o contexto histórico-cultural. Esse contexto histórico-cultural você pode encontrar na própria Bíblia, na própria Palavra de Deus, como você pode buscar em outros livros. Exemplo, se você for estudar o livro de Efésios, que Paulo escreveu a Efésios, você pode, antes disso, para você já entender melhor o livro de Efésios, ir lá em Atos, que é um livro histórico, e vai falar sobre os Efésios. Vai falar sobre experiências que Paulo teve com os Efésios. O perfil dos Efésios, né, de Éfeso, né, a questão da idolatria, a questão do comércio, tem várias informações lá a respeito de Éfeso que vão ajudar a entender o livro de Éfeso. Você pode ir, por exemplo, para Apocalipse 2, onde vai ter a carta de Éfeso, onde vão ter informações importantes ali, falando dos falsos apóstolos, do perfil da igreja daquela época, enfim. Você faz um apanhado, né, histórico-cultural, porque quando você fizer isso e for para o livro de Efésios, você vai ter uma compreensão muito maior. Você pode, inclusive, pegar um livro, não da Bíblia, um livro histórico, estudar mais sobre a história de Éfeso, sobre a população, sobre o comércio, a cultura. Quanto mais você se aprofundar na cultura e na história, né, de um povo, por exemplo, como o de Éfeso, maior será a sua facilidade de interpretar e entender o livro que Paulo escreveu para os Efésios. Essa é a verdade. Quanto maior domínio da cultura e da história, maior compreensão você vai ter. Então você deve fazer isso também antes de pegar um texto e sair tirando suas conclusões. Veja bem, que é o método indutivo. Eu estou fazendo uma investigação, estou fazendo uma pesquisa a respeito do texto antes de sair concluindo qualquer coisa. Você pode também fazer uma análise gramatical, ou seja, separar ali as figuras de linguagem, separar ali as palavras que estão em sentido denotativo e substituindo por palavras no seu sentido real. Né? Você pode fazer esse exercício, você pode dar uma olhada na etimologia da palavra, o que aquela palavra quer dizer no grego, para você tentar alcançar o sentido das palavras. E embora você deve ter cautela com relação a isso, porque nem todas as palavras você pode ter a segurança através da etimologia. Por quê? Porque são palavras polissêmicas, que têm vários sentidos, e o sentido vai ser de acordo com o contexto. É o contexto que vai dar o sentido para aquela palavra e não a etimologia. Se você ficar muito apegado à etimologia, você pode também se equivocar. Então, toda essa análise tem que ser feita de forma conjunta. Uma outra coisa que você deve fazer após a análise gramatical, aí sim, é você identificar a ideia central do texto. Você já está maduro, você já está preparado para identificar o que o autor do texto está querendo dizer. Qual é a ideia central? Ele escreveu o livro de Éfeso, mas o que o livro de Éfeso ele está querendo dizer? Onde ele está querendo chegar? Qual é o objetivo? Esse objetivo você consegue alcançar da seguinte forma, resumindo o livro de Éfeso, ou o texto que você está lendo, numa única frase, numa única oração. Pega o texto, entende todas essas questões que eu falei e resume numa única frase. Essa única frase, ela é a ideia central do texto. É o que o texto ou o livro está querendo dizer.
Você precisa alcançar a ideia central do texto para que você venha alcançar o quê? O sentido do texto. Volto a dizer, o sentido do texto é a doutrina. Tá? Para você alcançar a doutrina, entender qual é a doutrina que o apóstolo ou o profeta está querendo ali enfatizar, você precisa primeiro alcançar a ideia central do texto. Tá? E uma vez você alcançando a doutrina, aí para você se aprofundar na doutrina é onde você pode fazer a sistematização. Você pode recorrer a outros textos que falam sobre o mesmo tema, por exemplo, sobre graça. Volto a dizer, você pode ir em outros textos que falam de graça para você entender o que é a graça de Deus. E assim você tem uma compreensão maior da doutrina, porque quanto mais compreensão da doutrina você tem, maior vai ser a capacidade de fazer o quê? A aplicação desse texto que você está lendo à sua própria vida. Porque o objetivo da palavra de Deus, do texto que você está estudando, é aplicar isso à sua vida. Então você pegou um texto, compreendeu a doutrina que o texto está querendo enfatizar, agora sim você pode aplicar à sua vida, contextualizar a sua realidade. E se você não fizer isso, todo o estudo que você fez do texto foi em vão. Porque Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um servo imprudente que construiu a sua casa sobre areia. Então vieram as chuvas, correram os rios, o vento bateu com ímpeto sobre aquela casa e grande foi a sua ruína. Por quê? Porque estava fundada na areia, construída na areia. Porém, o servo prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, porque ele construiu a sua casa sobre a rocha. Então vieram a chuva, correram os rios, o vento bateu com ímpeto sobre aquela casa e ela se manteve firme. Por quê? Porque ela foi construída sobre a rocha. Então a prática, essa aplicação, ela é o principal. Se você estudar a Bíblia toda, mas não aplicar a Bíblia à sua própria vida, você vai ser um teólogo, você vai ser um erudito, mas jamais será um discípulo de Jesus Cristo. Então é muito importante que após todo o estudo que você fizer da palavra de Deus, você tenha a preocupação sim de fazer essa aplicação na sua vida, ou seja, responder de forma muito objetiva como todo ensinamento e como aquela doutrina que você aprendeu naquele texto, aquilo pode mudar a sua vida e te aproximar de Jesus. São essas perguntas que você vai responder para fazer a aplicação dessa doutrina, desse texto, na sua vida espiritual. Sem isso, você realmente não vai produzir fruto nenhum. Amém, queridos? Então, até agora nós falamos aqui sobre como estudar a Bíblia. Espero que você tenha entendido. Claro que você deve analisar isso aqui juntamente com a aula que eu falei a respeito dos gêneros literários, muito importante, mas espero que já tenha aberto sua mente para que você já possa olhar para a Bíblia de uma outra maneira. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, só colocar aí nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. Deus abençoe vocês e fiquem na paz.